Alô pessoal, estamos aqui mais uma vez para apresentar mais uma videoaula, desta feita sobre Fundamentos da Mecânica dos Fluidos, aula elaborada pelos professores Fernando Araújo e João Freitas. Fundamentos da Mecânica de Fluidos. Nossos objetivos primordiais, os básicos, seriam apresentar historicamente a base do estudo da mecânica dos fluidos e além de sua importância científica e tecnológica. Apresentar os fundamentos de mecânica dos fluidos, abordando o que é um fluido, os campos vetoriais de velocidade e aceleração, a grandeza e viscosidade, os escoamentos de fluidos, a lei de Stokes e o viscosímetro que leva seu nome, e fazer uma abordagem experimental para a determinação de viscosidades absolutas de vários fluidos. Introdução histórica sobre a mecânica dos fluidos. Os romanos construíram diversos sistemas de aquedutos no século IV a.C., mas não deixaram registro mostrando qualquer conhecimento quantitativo acerca desses princípios dos projetos. Alguns deles chegaram a ter 70 km de extensão e veicularam 2.000 litros por segundo. Observem as ilustrações mostrando os aquedutos na forma como eles se preservaram, né? E um esquema de como era o funcionamento desses aquedutos. A primeira abordagem científica para solucionar problemas de fluidos em repouso ocorreu na Grécia Antiga, com as contribuições de Arquimedes e Herón de Alexandria no século III a.C. A primeira abordagem, portanto, levou às construções desses sistemas, como é mostrado nessa ilustração, sempre com os sistemas sendo aproveitados para algum tipo de finalidade específica, como, por exemplo, a irrigação, arados, plantações, etc. Do nascimento de Cristo até os primórdios da Idade Média, tivemos avanços nesses projetos de sistema de escoamento e houve o aprimoramento praticamente contínuo no que diz respeito à construção de embarcações, desenvolvimento de outros aquedutos com novas tecnologias e de canais de irrigação. E nós podemos ter um exemplo disso, no caso da Mesopotâmia. Já no século XV, Leonardo da Vinci deduziu a equação da conservação da massa para o escoamento permanente unidimensional. Edmund Marriott, já no século XVII, teve o mérito de construir o primeiro túnel de vento. Então, atribuímos a ele esta homenagem em salientar, em destacar essa construção, bem como ele ainda deu um prosseguimento aos seus estudos de túnel de vento e fez vários testes de modelos nele, o que contribuiu demasiadamente para o avanço desses túneis de vento no futuro. Isaac Newton, na mesma época do século XVII, postulou leis dos movimentos, como nós sabemos, todos nós temos noção desse feito, e também desenvolveu a lei da viscosidade de fluidos lineares, os quais hoje são chamados de fluidos newtonianos em sua homenagem. Também trabalhou em cima dos problemas que envolviam quantidades de fluido. E assim eles puderam ser finalmente analisados de maneira adequada. Tanto é que é um recurso bastante eficaz pesquisar no volume 2 dos Princípios da Mecânica de Newton sobre esse tema, uma vez que ele dedicou praticamente todo esse volume ao estudo da mecânica de fluidos. Matemáticos do século XVIII, avançando um pouco mais na parte histórica, como, por exemplo, Daniel Bernoulli, Leonard Euler, Jean d'Alembert, José-Louis Lagrange e Pierre-Simon de Laplace, também produziram muitas soluções de problemas de escoamento, desde que não fosse levado em conta o atrito.
Blaise Pascal, também no século XVII, grande físico e matemático francês, também se dedicou a estudar mecânica de fluidos, onde esclareceu conceitos de pressão e vácuo, os princípios barométricos, a prensa hidráulica e a transmissibilidade de pressões. Nesse caso, quando ele estabeleceu o princípio da transmissibilidade, ele explicou o funcionamento da prensa hidráulica, tão aplicada, né, em diversos outros sistemas hidráulicos conhecidos atualmente. Tiveram a base, né, tiveram os seus primórdios, o estudo primitivo baseado nas leis de Pascal. E, portanto, devido a essa grande importância dele para esse setor da física, né, da mecânica dos fluidos, ele foi homenageado com a unidade de pressão no sistema internacional. Claude-Louis Navier e Georges Gabriel Stokes, mais ou menos contemporâneos, né, a nível do século XIX, um mais no começo do século XIX, outro já mais no fim, entrando inclusive pelo século XX, desenvolveram equações onde estabeleceram mudanças no movimento e na aceleração de partículas fluidas. E destacaram, pelas suas observações, pelos seus estudos, que tais mudanças, né, são simplesmente produtos de variações de pressão e de forças viscosas dissipativas, como similares a uma fricção, a problemas de forças de atrito, né, que atuam no fluido durante o seu escoamento, durante o seu movimento. Aqui nós temos agora uma representação das áreas de atuação da dinâmica dos fluidos. Portanto, é fácil de observar a grande gama de influência da dinâmica dos fluidos, né? Seja na robótica, no aeroespaço, bem como em manufatura, meteorologia, estudo das técnicas aeroespaciais, indústrias têxteis, indústrias de plástico, construção civil, mineração, máquinas agrícolas, engenharia naval, construção civil, né? Indústria de petróleo, entre outros. Conceitos básicos da mecânica dos fluidos. Introdução, conceito de fluido e viscosidade. Definições de fluidos. Fluidos são substâncias capazes de escoar, tomando a forma dos recipientes que os contêm. Quando em equilíbrio, os fluidos não suportam forças tangenciais ou de cisalhamento. Cisalhamento no sentido de forças cortantes, né, na massa fluida. Ao escoar, um fluido sofre diversas forças de atrito na prática, no mundo real. Existe atrito com as paredes do recipiente, que contém esse fluido, com as próprias camadas de fluido, entre as diversas partículas que o constituem, convertendo parte da energia cinética devido ao movimento, ao escoamento dessas partículas, em uma certa quantidade de calor. Observe na ilustração o comportamento de dois fluidos em relação à questão da viscosidade. Então, nessa animação, dessa simulação computacional, nós temos o fluido da esquerda apresentando visivelmente um escoamento mais livre, ou, digamos assim, dentro da análise de viscosidade, nós temos aqui uma viscosidade menor, uma dificuldade menor do fluido escoar. Enquanto que à direita nós temos um fluido mais espesso, né, com um escoamento mais lento, o que nos leva a comparar viscosidades diferentes. O da esquerda, portanto, tem uma menor resistência ao escoamento e o da direita uma maior resistência. Logo, o da esquerda apresenta uma menor viscosidade que o da direita. É assim que nós definimos. Essas forças que impedem as diferentes camadas de fluido de escoar entre si é que constituem o que nós chamamos como viscosidade. Assim, com essa definição, nós podemos dizer que a viscosidade se constitui como uma medida de resistência ao escoamento do fluido. Ao nosso lado esquerdo, podemos observar um vídeo onde nós temos nessa animação 3 fluidos diferentes, né, e, portanto, apresentando viscosidades diferentes. Cadeias de eventos que levam ao conceito de viscosidade.
Todos os fluidos são formados por moléculas. As moléculas que os constituem interagem entre si. Essas interações são interpretadas por meio de forças intermoleculares fracas, que podemos encarar como forças de Van der Waals, forças de polo, tanto induzido como permanente, pontos de hidrogênio. E nessa sequência que eu acabo de colocar, essas forças intermoleculares vão se tornando mais fortes, mais crescentes, no sentido de forças de Van der Waals, passando pelas forças de dipolo e chegando às pontes de hidrogênio. Quanto maiores sejam estas forças, maior é a capacidade de se opor, de resistir, de prejudicar, de atrapalhar, né, o movimento da massa fluida. E, consequentemente, de resistir a tensões de cisalhamento. Considere-se que essas tensões de cisalhamento podem ser definidas como aplicação de forças através de áreas. Então, nós podemos definir essas tensões como a razão entre as forças aplicadas ou as forças que aparecem nas interações, dividida pela área de contato. Tais argumentos, né, nos levam a definir viscosidade como uma grandeza que pode nos revelar a capacidade do escoamento. Quanto maiores sejam essas forças moleculares do fluido, menor sua capacidade de escoar, portanto. Existe uma relação inversa nesse momento, né? Forças intermoleculares maiores dentro do fluido implica em apresentar menor capacidade de escoamento. Assim, a viscosidade é associada a essa propriedade, a capacidade de escoamento de um fluido. Ainda, fazendo menção aos conceitos sobre fluidos, vamos considerar um fluido em movimento devido a uma tensão cisalhante produzida por uma placa móvel. Essa placa em movimento apresenta uma velocidade V e os campos de velocidade vão se tornando, né, variáveis conforme esse gradiente de velocidade, onde, pegando um elemento do campo de velocidade, nós podemos observar que as tensões cisalhantes, representadas pela letra tal, elas, nas camadas, elas agem no sentido entre a camada central e a camada superior, ela vai atuar em sentido oposto na camada inferior em relação à camada tomada como destaque. Então, esses sentidos opostos revelam as duas formas como a tensão cisalhante atua em relação à camada em destaque e às camadas inferior e superior a essa camada tomada como referência. Δy seria a dimensão do campo de velocidade na vertical e Δx o campo de velocidade na horizontal. De acordo com a lei de Newton da viscosidade, a qual citamos no início da aula, definimos a velocidade como a grandeza μ a partir da tensão cisalhante. Como nós já dissemos, a tensão cisalhante é a força aplicada sobre a área. Como essa força está agindo no sentido do eixo do x, nós definimos como F de x. Por sua vez, o lado da direita da equação fica definido na lei de Newton em função da viscosidade. E a viscosidade aparece multiplicada pela derivada parcial da velocidade em relação à dimensão y. Portanto, a tensão cisalhante, força da direção x sobre a área, é igual à viscosidade multiplicado pelo elemento dv dy. Fazendo uma análise dimensional dessa equação da tensão, nós podemos observar que a dimensão da tensão cisalhante, sendo força sobre área, obviamente, do outro lado também vai exigir que nós façamos uma análise dimensional da tensão, da viscosidade e da velocidade em relação à dimensão na direção y. Como nós podemos ver, então, nós teremos mLt quadrado, ml sobre t quadrado é força, L2 é área. E assim nós podemos determinar a dimensão da viscosidade, uma vez que
dV dy fica o equivalente a LT menos 1 da velocidade sobre L do dy. LT menos 1 sobre L vai cancelar o L de cima com o L de baixo. E sobra então T elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre T. Portanto, organizando a expressão, nós teremos que passar a grandeza tempo para o lado esquerdo, e aí definimos a unidade de viscosidade, fica determinada pela equação dimensional massa sobre tempo, comprimento. L e mt são naturalmente as unidades fundamentais, como foi citado. No sistema internacional, essa unidade seria para massa quilograma, para o tempo segundos, para o comprimento metro. Quilograma segundo metro é equivalente a Newton segundo sobre metro quadrado. Newton por metro quadrado é unidade de pressão, a qual no SI é definido como Pascal, em homenagem a Blaise Pascal, como foi citado também anteriormente. Portanto, se Newton metro quadrado ou Newton por metro quadrado, como queiram, é Pascal, a unidade de viscosidade no sistema internacional se torna Pascal segundo. Existe uma unidade alternativa muito utilizada, bastante empregada no nosso cotidiano. Essa unidade é uma unidade no sistema CGS, que é o sistema centímetro-grama segundo. Nesse sistema, replicando uma associação com a unidade do sistema internacional, no lugar de Newton, nós vamos ter o Dina, segundo permanece, porque a unidade de tempo é a mesma no sistema, e no lugar de metro quadrado, nós temos segundo centímetro quadrado. Essa grandeza é chamada de Poise. E um Poise é equivalente a 1/10 de Pascal segundo. Relembrando que um Dina é equivalente a 10 elevado a menos 5 segundos. Dá 10 a menos 5 Newton. Ok? Um Poise corresponde a 100 centipoise. As tabelas encontradas na internet ou em qualquer apêndice, qualquer manual, colocam as medidas de viscosidade em centipoise. Um centipoise é equivalente a 10 a menos 3 Pascal segundo. Por quê? Uma vez que um poise é 0,1 Pascal segundo, se nós temos que 1 centipoise seria 10 a menos 2 poise, então 0,1 que é 10 a menos 1, multiplicado por 10 a menos 2, vai nos dar essa relação de que 1 centipoise corresponde a 10 a menos 3 Pascal segundo. Graficamente, nós podemos observar aqui a tensão de cisalhamento atuando em diversos tipos de fluidos. Fluidos newtonianos e fluidos não newtonianos. Então, podemos observar que os fluidos chamados de newtonianos são idealizados, ou seja, tidos com velocidade constante. A viscosidade, por ser função de interações atômico-moleculares, torna-se também função de temperatura. Então, à nossa esquerda, nós temos a tensão de cisalhamento no eixo vertical versus taxa de deformação, que é justamente aquele termo que aparece na lei de Newton da viscosidade. Observe que há um comportamento bastante diferenciado, bastante diversificado dos diversos tipos de fluidos classificados e catalogados, desde o plástico ideal de Bingham, passando pelos plásticos comuns, os fluidos não newtonianos, os fluidos newtonianos e os pseudoplásticos. Com relação à influência da velocidade em função da temperatura, como os fluidos constituem a família de gases e líquidos, o que se observa é que a variação da viscosidade em função da temperatura nos dá uma variação crescente para os gases, isto é, o aumento de temperatura favorece a um aumento de viscosidade. Entretanto, para os líquidos em geral, esse comportamento é absolutamente contrário, ou melhor, invertido. Na medida que a temperatura cresce, a viscosidade do líquido tende a diminuir. São comportamentos opostos, como o gráfico nos mostra.
Fluidos newtonianos, isto é, fluidos, como foi dito, com velocidades constantes numa dada temperatura, podem ser encontrados no nosso dia a dia, como, por exemplo, a água, que é o nosso fluido mais importante, né, vital, o leite ou óleos vegetais. Esses fluidos podem ser considerados com velocidade aproximadamente constante, quase constante ou até mesmo constante, se nós quisermos diminuir um pouco do rigor nessa definição. É uma aproximação para o mundo real. Os fluidos não newtonianos, como os plásticos ideais de Bingham, são fluidos com escoamento bem rápido, quando eles superam a tensão inicial de cisalhamento no escoamento deles. É o caso da pasta de dente, é o caso da graxa, é o caso do ketchup. Tá? Inclui-se aqui a mostarda, molhos, né, de tomate, por exemplo, né, polpas, enfim, maionese, etc, etc. Os pseudoplásticos têm como diferencial apresentar uma alta consistência e a viscosidade vai enfraquecendo com o aumento da força aplicada sobre o pseudoplástico. Isso ocorre, por exemplo, com a margarina hidrogenada, isso ocorre com mel de abelha, isso ocorre com tintas à base d'água. Nós temos, portanto, aqui mais 3 exemplos que podem caracterizar o comportamento de um fluido não newtoniano. O estudo do fluido como contínuo. Análise dos campos de velocidade. Neste tratamento, nessa abordagem, nós não tratamos os fluidos como uma única partícula em destaque. Nós nos preocupamos com o contínuo, ou seja, com toda a massa fluida de uma forma generalizada, em todo o seu campo de atuação, em todas as suas limitações de dimensão. Esse tratamento recebe o nome de hipótese do contínuo. É um termo trazido do latim, digamos assim. Então, nós não vamos manter o acompanhamento das partículas de forma individual, ou mesmo que seja em pequenos aglomerados da massa fluida. Muito ao contrário disso, é conveniente levantar a questão em uma localização qualquer do espaço, em um ponto qualquer do espaço, desde que relativa a um referencial que seja arbitrado e fixado anteriormente, ou inicialmente. Quais são a velocidade, a aceleração e as propriedades termodinâmicas do fluido em função do tempo? Na medida em que o tempo vai passando, a porção do fluido nesse ponto atribuído do espaço varia constantemente. Vai sendo substituído por outra porção no seu caminho normal. De modo que nós sempre vamos manter a atenção não na partícula individualmente, mas sim no histórico do que vai acontecendo naquele ponto do espaço que nós focalizamos, independentemente da parcela de fluido que esteja passando por lá naquele momento. Então, nós buscamos analisar a questão do fluido como um escoamento contínuo. Porção de fluido passa no ponto, porção de fluido passa no ponto, e assim sucessivamente. E ele vai sendo analisado no ponto do espaço. Tal descrição do fluido é conhecida como descrição euleriana, que é como se pronuncia. Essa é a chamada descrição espacial, contraposta à descrição lagrangiana, que analisa o comportamento individual, partícula por partícula. Observe que nessas ilustrações nós abordamos, dentro da análise euleriana, no item A, as linhas de correntes, como sendo trajetórias do fluido distribuídas espacialmente no tridimensional. E essas setas, elas servem de orientação para o destino do escoamento do fluido. Já na ilustração B, nós temos a representação de como seriam as linhas de corrente dentro de um tubo. O que significa o contínuo em um fluido? Já que o mesmo é formado de moléculas.
Bem, o contínuo significa admitirmos que a distância entre as partículas, que no caso são moléculas no fluido, estejam com o caminho livre médio muito pequeno em relação às dimensões físicas do problema que estamos estudando. Veja bem, nós admitimos que a distância entre as partículas do fluido, ou seja, o caminho livre médio entre elas, é bastante pequeno quando comparada com as dimensões físicas do problema. Ordem de grandezas bem diferentes. Nessa condição, nós podemos manter a análise do fluido como sendo um sistema contínuo, a partir dos campos de velocidade. No caso, por exemplo, da aerodinâmica, a espessura de uma asa, de um avião ou de uma asa delta, ou o que seja, é de ordem de grandeza muitas vezes maior, muito superior à do caminho livre do ar, caminho livre médio, como nós gostamos de enfatizar, né? Desse ar que está escoando em torno desta asa. Então, essa relação nos permite fazer a análise do movimento de qualquer sistema, né? Através de um líquido ou de um gás, ou seja, através de um fluido, desde que, para abordá-lo do ponto de vista do escoamento no sistema tomado como hipótese do contínuo, é razoável, até de certa forma preponderante, primordial, que nós tomemos essa condição como condição precípua, básica, para dar continuidade à análise. O que é que significa esse contínuo? Vamos para uma nova abordagem disso. Temos outra resposta em relação a essa pergunta que está nos acompanhando. Nós admitimos que todos os processos de cálculo possam ser tomados em um sentido significativo. Ou seja, qualquer volume de fluido pode ser continuamente subdividido em vários volumes menores, desde que mantenha a característica contínua do fluido, porção a porção. Essa divisão vai se partindo, ela eventualmente será partida. Mas nós vamos ter que admitir que no momento que isso ocorrer, as dimensões serão tão pequenas que se tornam microscópicas e perdem interesse para o caso que nós estamos analisando. Espero que tenham entendido essa abordagem, como ela foi colocada. A descrição do movimento das partículas é feita através da velocidade. Essa velocidade das partículas, em função unicamente do tempo, é descrição do movimento via lagrangiana. Assim, uma partícula n qualquer tem a velocidade dada por v numa direção x da partícula n, é função do tempo. Na direção y também, na direção z também, já que a análise é tridimensional, a análise é espacial, o escoamento é tomado com a visão no espaço. Entretanto, um fluido é um sistema deformável. Nele há um número infinito de partículas, cujos movimentos devem ser descritos, tornando impossível essa prática. Então a gente emprega coordenadas espaciais para ajudar na identificação das partículas do escoamento. Aí, dessa forma, a descrição da velocidade passa a ser uma descrição euleriana, na qual nós usamos as coordenadas espaciais. Portanto, as velocidades no eixo do x, do y e do z vão ser funções das coordenadas x, y, z e do tempo. Então, nós teremos a função para a velocidade vx, uma função f de x, y, z, t. Na direção y, uma função g de x, y, z, t, e a mesma coisa com a velocidade na direção z, uma função h de x, y, z, t. Assim, a velocidade vai ser, vetorialmente falando, a descrição será espacial a partir das coordenadas cartesianas e do tempo. Então, as coordenadas x, y, z definem um vetor de posição r e também nós passamos a ter uma simplificação dessa expressão de tal forma que a velocidade será descrita por um vetor r, posição r no espaço, e
pelo tempo. Formas comuns de linhas de campos de velocidade. O escoamento uniforme. Esse escoamento, como vocês podem observar, as linhas de corrente são linhas igualmente espaçadas e paralelas entre si, indicando um sentido final do escoamento. Temos aqui o chamado escoamento fonte e o escoamento sorvedouro. Fonte é quando ele parte de um ponto e diverge e se espalha em várias direções. E o sorvedor é o inverso, é quando as linhas de corrente, ao invés de elas divergirem, como no caso da fonte, essas linhas de corrente convergem para um determinado ponto. No caso do vórtice, vórtices são linhas de corrente circulares igualmente espaçadas, que podem apresentar o sentido de escoamento anti-horário ou o de escoamento horário. O anti-horário é atribuído como positivo e o anti-horário e o horário é tomado como negativo. Esses vórtices, eles mudam de sentido quando você muda de hemisfério. No hemisfério norte, ele é de uma forma, no hemisfério sul, ele é de outra forma. Isso é um dado extremamente interessante, não acham? Procurando observar detalhes mais específicos, né, e fotografias espetaculares desses escoamentos, nós temos aqui uma ilustração, né, cuja fonte é o Laboratório de Fluidos do Colégio de Engenharia da Universidade de Iowa, dos Estados Unidos. Nós temos um pássaro num túnel de vento. Observem as linhas de corrente acima e abaixo, onde à medida que elas se afastam da superfície do pássaro, elas tomam as linhas de corrente bem definidas. E à medida que você vai caminhando para a traseira do pássaro, nós vamos percebendo um regime de turbulência nessas linhas de corrente. Isso fica muito nítido nesta ilustração. Um veículo antigo, tipo a forma de um Jeep, parecida com cujo o para-brisa seja praticamente quase perpendicular ao capô, você observe que a inclinação aqui é muito pequena. Então, esse tipo de veículo, que nós podemos atribuir a veículos antigos em um túnel de vento, e a fonte é a mesma, né? O Laboratório de Fluidos do Colégio de Engenharia da Universidade de Iowa, observe que há uma turbulência bem definida na parte de confrontação das frentes chatas ou achatadas, tanto da dianteira do automóvel como em relação ao para-brisas. Há uma turbulência bem caracterizada. E acima, quanto mais você se afasta da superfície do carro, você observa a tendência a um escoamento mais regular. Um carro moderno de linhas esportivas, por exemplo, né, num túnel de vento, observe como é o comportamento com a turbulência praticamente restrita à traseira do veículo. Ok? Já muda completamente a análise. Mais um caso agora de uma picape em um túnel de vento. Observe que a turbulência começa logo após a parte da cabine, né, e se estende para toda a traseira da picape. Muito bem. Mostrados alguns casos de escoamento, nós vamos agora trabalhar sobre a aceleração de fluidos. Eu quero salientar nesse momento que essa abordagem ela foge um pouco da caracterização do que poderia ser feito para o ensino médio. Digamos assim, até este ponto, o que foi colocado serve bastante adequado para se trabalhar, para se comentar a questão qualitativa dos fluidos no ensino médio. Daqui para frente, nós temos um tratamento mais sofisticado, que seria mais apresentável para um curso, né, de nível superior, principalmente nas ementas de Física Geral 2 dos cursos de Engenharia ou de Graduação em Física. Esse tratamento, portanto, ele foge um pouco da esfera do ensino médio. Mas ele nos tem uma vantagem significativa porque ele consegue aprofundar o tema. Usando os campos de velocidade, nós empregamos essa ideia do tratamento da aceleração de fluidos a partir do seguinte ponto de vista. Como as coordenadas x e yz são funções temporais,
nós podemos definir a aceleração da partícula também de forma semelhante à da velocidade. A aceleração seria a função das coordenadas x, y, z e do tempo, o que nos daria, obviamente, derivada da velocidade em relação ao tempo. E usando a regra da cadeia, da diferenciação parcial, e aqui começa, evidentemente, a distanciarmos-nos do ensino médio e nos localizarmos mais focados no ensino, né, superior de graduação e a cursos de engenharia onde se paga a ementa de física, como eu já disse, nós vamos definir a aceleração desta forma, onde nós aplicamos a regra da cadeia a cada direção. A direção x, y, z e a dimensão do tempo. E aí nós passamos a ter 4 parcelas para definir a aceleração. E essas parcelas, né, nos conferem a definição da aceleração, de tal maneira que Vx dv dx, Vy dv dy, Vz dv dz e dv dt podem ser simplificadas como V, produto escalar do gradiente da velocidade, mais a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, o termo V, nabla V, ele é o substitutivo das coordenadas espaciais da aceleração. E o termo dv/dt permanece como uma parcela que vai ter sua função, né? Vai ter a sua específica propriedade física dentro do conceito da aceleração, como nós veremos posteriormente. Bom, partindo então dessas duas parcelas que definem a aceleração do fluido, essa aceleração em função das coordenadas x, y, z em um campo de escoamento, ela pode ser imaginada como sendo a superposição de dois efeitos, como nós havíamos colocado. Quais seriam esses efeitos? Em primeiro lugar, em um dado instante, o campo fica permanente. Nós podemos admitir o campo permanente, de tal maneira que a partícula nessas condições está prestes a mudar de posição nesse campo permanente. Continuamente, como já foi colocado, ela vai mudando de posição. Dessa forma, ela vai efetuando uma mudança de velocidade, porque ela vai variando as componentes. Ela vai mudando as suas posições. Como a velocidade é função dessas posições, no instante também t, à medida que eu mudo de posição, eu vou mudando de velocidade. E mudando de velocidade, eu provoco, né, essa taxa de variação de velocidade, seria a confirmação da existência de uma aceleração. Então, essa taxa da velocidade em relação ao tempo, devido à mudança de posição no campo, ela recebe o nome de aceleração de transporte, ou como ela é mais conhecida, aceleração convectiva. E ela é dada pelo primeiro termo na equação da aceleração. Então, nós estamos vendo, né, a expressão V nabla V como sendo caracterizadora, tá certo, de uma parcela que compõe a aceleração total do fluido. Essa parcela, tá certo, ela apresenta a conceituação física, né, o seu significado físico é de uma aceleração convectiva. A figura que nós temos aqui ao lado, ela apresenta o efeito da aceleração convectiva numa determinada tubulação, a qual mude de área da sua seção transversal. Então, o cano à nossa esquerda tem uma seção transversal maior, depois ele apresenta um estrangulamento, e a partir desse estrangulamento você observa uma modificação do comportamento das linhas de corrente, porque você passa a ter também uma mudança da área da seção transversal. E isso nos confere a seguinte ideia: a velocidade de entrada com esse maior espaçamento das linhas de corrente confere uma velocidade menor no escoamento do fluido. E na medida em que você passa a partir do estrangulamento, essas linhas de corrente igualmente espaçadas, embora mais aproximadas, na chamada velocidade de saída, nos confere a possibilidade de avisar, de comunicar que essa velocidade sofreu uma variação. E essa velocidade, inclusive, nesse caso aqui, se tornou maior. Quanto mais espaçadas as linhas de corrente, menor é a velocidade do escoamento. Quanto mais próximas, maior a velocidade do escoamento. Então, houve uma variação de velocidade, ok? Então, devido a essa variação de velocidade, nós podemos conferir que houve uma aceleração convectiva.
Já a segunda colocação que nós vamos fazer, o segundo aspecto, é que o termo que nos sobra para analisar, que é a segunda parcela, dV/dt, da equação da aceleração, ele aparece devido às mudanças de posição da partícula em relação ao tempo, ao longo do tempo, né? Não é apenas analisar o movimento do fluido devido às mudanças de posição, mas sim analisar o comportamento da mudança de velocidade em relação ao tempo. Então, a variação do campo de velocidade da posição ocupada pela partícula naquele instante que é representada por essa parcela dV/dt. Repetindo, essa parcela dV/dt ela simboliza a razão entre a variação do campo de velocidade na posição ocupada pela partícula dentro da linha de corrente em função do instante t no qual ele está passando. Tal aceleração é conhecida com o nome de aceleração local. Sendo assim, a aceleração do fluido ela é devida a uma aceleração convectiva ou também de transporte e uma aceleração local, que é devido ao efeito da variação de velocidade no tempo. Vamos ver agora a classificação dos principais tipos de escoamentos, a partir de um diagrama no qual nós poderemos observar todos os tipos de escoamento de um fluido. O escoamento é o movimento da massa fluida, né? Assim, nós podemos classificar os escoamentos de uma forma bem adequada, de uma forma sistematizada, por meio do diagrama que se apresenta nesse momento. Os fluidos se classificam em não viscosos e viscosos. Os fluidos não viscosos, que não são tratados, né, neste nosso trabalho, ao contrário, nós estamos preocupados em estudar objetivamente a viscosidade de fluidos, né? E os viscosos podem apresentar-se por dois regimes, o regime laminar e o regime turbulento. Todos esses fluidos viscosos e não viscosos podem apresentar como características escoamentos compressíveis, incompressíveis, escoamentos internos e externos. Isso vai ser abordado na sequência que vem a seguir, né? Escoamento de fluidos não viscosos. Se o fluido não apresentar viscosidade, se o μ for igual a zero, ele é conhecido com o nome de fluido ideal. Ou, mais corretamente, dizer que o escoamento desse fluido é considerado ideal. Então, nessa situação, o escoamento ideal não tem atrito interno. E, assim, não haverá perdas ou dissipação de energia internamente no movimento do fluido. Naturalmente, não existem fluidos realmente ideais, ok? Isso é uma idealização mesmo, é uma utopia falar em fluidos com caráter ideal, de escoamento ideal. Porém, alguns poucos fluidos, ou pelo menos em algumas regiões durante o seu escoamento, sob determinadas circunstâncias adequadas, nós podemos dizer que alguns fluidos se aproximam bastante para uma análise desse porte. O escoamento do ar, por exemplo, em torno de objetos, escoamento aerodinâmico, ele é considerado ideal, com exceção de uma estreita região chamada camada limite. Ela está imediatamente próxima à superfície do objeto. Nós vimos isso na questão daquelas ilustrações do pássaro, do veículo antigo, do veículo moderno, da picape, etc, etc, ok? Bom, para escoamentos viscosos, ou seja, na situação real em que o fluido apresenta viscosidade, ele pode ter dois regimes de escoamento, como foi mostrado no esquema daquele diagrama. O escoamento pode ser laminar, onde a denominação de regime laminar ou de regime viscoso puro, elas são ambas usadas como sinônimos. Podem indicar um escoamento que se processa em lâminas,
Daí o nome, né? Escoamento laminar. Ou em camadas. E daí eles podem receber também o nome de escoamento linear. Nesse caso, o vetor velocidade da partícula que compõe o escoamento é colinear, ou seja, há um caminho disciplinado, uma trajetória regular das partículas fluidas, né? E assim, duas partículas vizinhas jamais vão se cruzar. Elas têm comportamento absolutamente idêntico dentro do escoamento. No segundo modelo de classificação, nós temos o escoamento turbulento. O escoamento turbulento, nós temos o vetor velocidade num determinado ponto, variando constantemente nas suas características. O vetor velocidade varia em intensidade, varia em direção, varia em sentido, com trajetórias absolutamente irregulares, não previsíveis. Por meio de uma análise dimensional na equação do movimento para o escoamento, sempre vai surgir um parâmetro que tem em sua descrição o papel de determinar, de identificar, né, de detectar, descobrir se o escoamento é laminar ou é turbulento. Tal parâmetro extremamente útil, importante e imprescindível na análise dos fluidos viscosos é conhecido como número de Reynolds. O número de Reynolds depende da densidade do fluido, do comprimento do escoamento, da velocidade e depende da viscosidade. Um baixo número de Reynolds caracteriza escoamentos laminares. Observe que aí eu tenho como utilizar esse número para descobrir o tipo de escoamento. Para escoamentos com baixos números de Reynolds, se caracterizou que o escoamento é conhecido com o nome de laminar. Na medida que esse número de Reynolds vai crescendo, e, por exemplo, na medida que ele vai crescendo em função da velocidade, já que a velocidade é diretamente proporcional a esse número vai passar, depois que sai do regime laminar para um regime de transição. Nós veremos, né, logo a seguir como se dá esse processo. E quando essa velocidade for suficientemente grande, se ela se tornar um valor bastante alto, bastante elevado, esse escoamento é que vai se tornar turbulento. Observe. Na primeira ilustração à nossa esquerda, observando o escoamento num túnel de vento em torno de um cilindro, nós temos três situações a abordar. Um escoamento laminar no item A, mostrando uma partícula se deslocando no fluido com baixo número de Reynolds. No escoamento B, uma bolha de separação permanente. Isso é o regime transitório. Observe que o número de Reynolds aqui está específico, como 26. Isso é um número que pode variar, obviamente, mas nesse caso da bolha de separação permanente, ele tem esse valor. O baixo número de Reynolds ele é caracterizado para regime de escoamento laminar quando esse número de Reynolds é inferior a 1. Nós vamos estudar e abordar isso já mais à frente. E no regime transitório, você observe que existe uma diferenciação nítida, gritante, do escoamento laminar em comparação com ele, onde começa a aparecer uma turbulência, né, na região que fica posterior à bolha. E essa turbulência se acentua demasiadamente, e as ilustrações gráficas e as figuras aproximadas da situação mais real vão mostrando que no escoamento da letra C, tido como turbulento, observe que esse número de Reynolds pode chegar a valores com ordem de grandeza de 10 a terceira. Você tem aqui que para um escoamento turbulento, nas condições apresentadas na ilustração, eu tenho o número de Reynolds da faixa de 2000. Bom, agora vamos ver o escoamento externo de fumaça de incenso, ou fumaça de cigarro, por exemplo, no ambiente, digamos, em condições propícias dessa análise, né, que nos dê a oportunidade de fotografar, de filmar, enfim, de pegar flashes ou flagrantes de como essa fumaça vai se propagando. Se nós observarmos
setores dessa ilustração, tá certo? Foto tirada por Eduardo Cavassotti. Preciso fazer um destaque por essa linda foto para nos dar a oportunidade de analisar os regimes de escoamento. De baixo para cima, essa região que vai até mais ou menos o centro da fumaça, ele é tido como um escoamento laminar, aproximadamente laminar. Observe que não há muitas variações de mudança no vetor, né, velocidade no vetor escoamento pelas linhas de corrente. Depois ele passa por um regime transitório de escoamento, que aqui não está definido mais se ele ainda é laminar ou se aí ele já passou a ser turbulento. E aqui na parte superior fica visivelmente observado que o regime muda para um regime completamente descontrolado dos campos de velocidade. Há variações absolutamente impossíveis de serem controladas. Muito bonita essa foto. O que acham? Compressibilidade dos fluidos. Analisando ainda aquele mesmo diagrama de onde nós partimos para fazer as diversas observações e definições, temos agora o escoamento compressível e o escoamento incompressível. No caso do escoamento compressível, ele se deve a diferenças de pressão ou de temperatura no fluido durante o escoamento. Então, o fluido vai ter sua densidade variando de forma significativa. Esse tipo de escoamento é muito comum entre os gases, porque eles têm seu volume como função de temperatura e pressão, baseada numa lei bastante conhecida lá na termodinâmica, que é a equação de Clapeyron, né? Onde o produto PV, que tem dimensão de energia, né? Ele é igual ao produto do número de mols do gás pela constante universal do gás e pela temperatura. E devendo-se salientar que essa temperatura tem que ser medida na escala Kelvin, né? Que a temperatura é absoluta. Bom, já o escoamento incompressível, ele ocorre quando não há variações muito significativas de densidade do fluido. Ao invés de ele variar de densidade praticamente durante todo o escoamento, a velocidade do fluido permanece praticamente quase constante durante todo o escoamento desse fluido. Esse escoamento é comum já com os líquidos. Então, como os fluidos são caracterizados pelas famílias de líquidos e gases, você veja que há uma divisão bem clara do comportamento do escoamento para um gás, que é um regime compressível, em função do regime incompressível, que caracteriza os líquidos, desde que nós levamos em consideração essa condição, não ter variações significativas de densidade, né? E também não possuir variações expressivas de mudança de volume, né, sob pressão e temperaturas em que o escoamento se desenvolveu. Bom, em relação aos escoamentos internos e externos, que são as últimas formas de classificação, o escoamento laminar totalmente desenvolvido entre placas paralelas, no plano, seria a ilustração A. O campo de velocidades é o que está ilustrado, né, na figura. Já em um tubo, observe que esse tubo seria um tubo cilíndrico de raio R. Então, ao invés de você ter, no caso das placas paralelas, à medida que a gente se distancia da linha central de escoamento, uma redução dos campos de velocidade devido aos atritos com as paredes. No caso do tubo, que já se pronuncia não mais num regime planar, mais espacial, o comportamento, mesmo no regime de escoamento espacial, você observa que o campo de velocidade também tem um comportamento semelhante. Do eixo central, os campos de velocidade vão diminuindo devido à aproximação com as paredes do escoamento viscoso sobre uma esfera. Lei de Stokes. O escoamento viscoso sobre a esfera, ele parte da análise de considerarmos a esfera de diâmetro D maiúsculo e densidade ρs
com valores conhecidos previamente, imerso num fluido com densidade ρL e com viscosidade μ. Além disso, devemos considerar o coeficiente de arrasto, que é definido para o movimento de objetos em fluidos. E esse coeficiente de arrasto, inclusive, é analisado e definido também no ensino médio, quando nós tratamos das forças de resistência do ar e da água. Esse coeficiente é chamado de CD. E quando nós abandonamos a esfera, né, de uma determinada altura, sob ação gravitacional, ele também fica sujeito à força-peso, na direção vertical dirigida para baixo, e em contrapartida, em sentido oposto, às forças resistivas, né, que seria o caso das forças de arrasto, além do próprio empuxo causado pelo fluido sobre o deslocamento da esfera. A expressão da força de arrasto, como eu disse, ela pode ser obtida lá no ensino médio, na expressão que é definida para as forças de resistência, tanto do ar como da água. Cada objeto, dependendo de sua forma, né, e da atuação do fluido nas regiões próximas a ele, tem um determinado coeficiente de arrasto que vai variando de objeto para objeto, de formato para formato. Depende da densidade do líquido, depende da área de contato com a esfera e depende do quadrado da velocidade de escoamento. Observe que a força de arrasto tem uma expressão que depende de 4 termos, inclusive uma variação quadrática com a velocidade, mas todas as grandezas são diretamente proporcionais a essa força. Quanto maior for a densidade do líquido, a área de contato e a velocidade, né, da esfera no fluido, maior se pronuncia essa força de arrasto. O impulso, como também é sabido da hidrostática, né, nós temos que ele é função do peso da massa fluida deslocada. A massa fluida é ρV, onde ρL é a densidade do líquido e Vs é o volume deslocado. Como toda a esfera está dentro da massa fluida, o volume da esfera é exatamente igual ao volume de líquido deslocado. Daí se colocar o Vs, multiplicado pelo G. Então, o termo ρV é a massa M, M vezes G. Então, isso caracteriza o peso da massa fluida. E temos o peso dado por mg, onde o m é a massa da esfera, a ms, caracteriza a massa da esfera vezes a gravidade. Aqui ao lado direito, nós temos que a área é dada por πd ao quadrado sobre 4, que corresponderia ao πr quadrado. O volume seria 4/3 de πr ao cubo, substituindo o raio pelo diâmetro, dá 1/6 de πd ao cubo. E a massa da esfera, que é ρ vezes v, portanto, ficaria dada por 1/6 de πd ao cubo vezes ρ da esfera. Isso sendo trazido para a força de arrasto e substituindo a área, nós obtemos a expressão que estamos analisando e assinalando nesse momento. A do impulso passa a ter esse novo formato que nós estamos sinalizando e a força-peso, pelo mesmo raciocínio, também passa a ter um novo formato em função de quê? Vamos observar isso, que isso é muito importante. Nós vemos que a força de arrasto, a força de impulso e a força-peso, elas estão definidas e colocadas em função do diâmetro da esfera, da gravidade G e da densidade, seja a densidade aqui correspondente ao líquido, ρL, no caso da força de arrasto, ou do impulso, que são forças inerentes do líquido, e o ρS, que é a densidade da esfera que está se deslocando na massa fluida. Disso aqui, nós agora vamos fazer a abordagem em condições de aplicar a segunda lei de Newton nessa esfera. Então, como a força resultante segundo Newton é m vezes a, massa da esfera vezes a aceleração da esfera, ela, como força resultante, ela é função da força de arrasto para cima, mais a força de impulso, menos a força-peso que está na mesma direção, porém em sentido contrário. Fazendo, a partir daí, as diversas substituições e observando que no início do escoamento, a força constante que vai aparecer é a diferença entre o peso e o impulso. Essa diferença acelera a esfera no regime de queda. Mas assim, na medida que ela vai
ganhando velocidade, a força de arrasto aumenta, já que ela é proporcional ao quadrado da velocidade, como nós citamos no slide anterior. Mas vai atingir um determinado valor em que não vai mais haver aceleração devido a uma equivalência da força de arrasto com a diferença entre o peso e o empuxo. Então, o lucro líquido da força vertical da direção para baixo, que é peso menos empuxo, empata, vamos dizer assim, com a força de arrasto. E a partir daí, a força resultante é nula. E isso faz com que a velocidade se torne constante. Essa velocidade de escoamento constante, ela é denominada com o nome de velocidade terminal. E de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante, né, que nós estabelecemos na condição inicial aqui em cima, ela passa a ser zero, ela é, esse zero, né, esse resultado zero é a força de arrasto mais a força de empuxo, que está no mesmo sentido, menos o peso. E essa força de arrasto é função da velocidade terminal, como nós vamos desenvolver a seguir. Assim, é possível determinar o coeficiente de arrasto em função dessa velocidade terminal, partindo da mesma equação e fazendo as devidas substituições determinadas anteriormente para a força de arrasto, a primeira parcela, força de empuxo e a força-peso, nós vamos encontrar que, organizando a equação, passando o termo para suas devidas posições adequadas, nós vamos encontrar que o coeficiente de arrasto é função do diâmetro da esfera, da gravidade, das densidades da esfera e do líquido, como também da área, né, de contato, da superfície lateral de contato da esfera e do quadrado da velocidade terminal. Repare que ela está no denominador da expressão. Então, o coeficiente de arrasto é inversamente proporcional ao quadrado da velocidade terminal. Portanto, quanto maior for a velocidade terminal, menor é o coeficiente de arrasto. Se nós substituirmos a área pela expressão que nós desenvolvemos 1/4 de πd ao quadrado e mantivermos os demais termos, nós vamos encontrar uma expressão definitiva para o coeficiente de arrasto em função da velocidade terminal. E aí ela permanece com a dependência do diâmetro da esfera, do valor de G, né, das densidades da esfera e do líquido, como também da velocidade terminal. Muito bem. Vamos agora estabelecer uma relação entre o coeficiente de arrasto e a viscosidade do fluido que nós atribuímos à expressão, o símbolo μ. Tal relação foi obtida por Gabriel Stokes em 1851 de forma analítica, desde que, vejam bem, limitadas para unicamente regimes laminares, ou seja, com baixo número de Reynolds. E como eu já frisei anteriormente, em determinado momento, baixo número de Reynolds vai significar o número de Reynolds menor do que 1. Tal relação é que ficou conhecida com o nome de lei de Stokes. De tal maneira que o coeficiente de arrasto é o fator constante 24 dividido pelo número de Reynolds. Quer dizer, o produto, isso vai nos ser muito útil mais tarde, o produto do coeficiente de arrasto pelo número de Reynolds é sempre dado com o fator 24, desde que nós tenhamos o rigor de limitar a nossa análise a regimes laminares. Substituindo o número de Reynolds que foi definido anteriormente, como ele está no denominador, o número de Reynolds é ρ do líquido, diâmetro da esfera vezes a velocidade, dividido pela viscosidade μ. Mas como esse número de Reynolds está no denominador, a viscosidade passa para o numerador. E nós passamos a ter essa expressão. Ok? Bom, para efeito de verificação dessa relação, ela foi confrontada com dados experimentais, surgindo um gráfico mostrando ao lado, né? Então, esse gráfico ele está nos mostrando na coordenada vertical o coeficiente de arrasto e na horizontal o número de Reynolds. Verifiquem, atentem para esse detalhe, que no momento em que nós passamos a ter o número de Reynolds acima de 1, 10 elevado a 0, observe, e a condição do regime laminar estudado, a lei de Stokes é válida para o número de Reynolds inferior a 1. Então, nessa faixa
abaixo de 10 elevado a zero, nós conseguimos observar que o regime é regular, né? Há uma relação inversa, obviamente, como você está vendo na equação aqui, o coeficiente de arrasto é inversamente proporcional ao número de reinos. Então, você tem uma declividade permanente, constante. E que a partir do momento em que nós passamos de 10 elevado a zero, entramos na faixa de 10 elevado a primeira, a lei de Stokes começa a falhar. O gráfico começa a apresentar um comportamento irregular, extremamente diferente e não controlado do ponto de vista gráfico. Matematicamente, você observa que ele tem um comportamento absolutamente anômalo. Na medida que você vai passando de 10 à primeira, 10 à segunda, 10 à terceira, quanto mais aumenta o número de Reynolds, mais distorce o gráfico e mais o fluido desobedece à lei de Stokes, podemos dizer assim. Muito bem. Agora, para a força de arrasto na esfera, nós já temos a expressão definida, determinada. No momento em que agora eu substituo o coeficiente de arrasto pelo valor em função de Reynolds, em função dos parâmetros que nós abordamos no slide anterior, nós começamos a observar uma equação mais cheia de termos, mas que vão ser simplificados nesse momento. Esse 24,8 fica o valor 3, né? Podemos fazer um cancelamento do rodo líquido, embaixo e em cima. Podemos cancelar a velocidade com a velocidade ao quadrado e o diâmetro com o diâmetro ao quadrado. Muito bem. Essa expressão 3π/dv é conhecida como lei de Stokes para a força de arrasto. Observe que mesmo a força de arrasto sendo proporcional à velocidade quadrática, nesse setor aqui da primeira equação, devido à dependência do coeficiente de arrasto no regime laminar ser inversamente proporcional a v, torna também a força proporcional apenas à velocidade v. Então, isso justifica porque em muitas abordagens físicas, a força viscosa passa a ser definida apenas por um fator B, que é a chamada constante de viscosidade, que corresponde a 3π/d. Por quê? Porque π é constante, a viscosidade do fluido também, a densidade, o diâmetro da esfera também é constante. Então, a única coisa que vai mudar a força de arrasto é o valor da velocidade. Então, todo o termo dianteiro, 3π/d, é chamado de B, que é tomada como constante de viscosidade. Sendo assim, esse tratamento que nós fizemos, nós devemos salientar que é destinado à aplicação da lei de Stokes para um meio aberto, ilimitado, que também pode ser considerado e definido como um meio infinito. Porém, no momento em que nós vamos estudar a lei de Stokes para uma esfera escoando em um fluido dentro de um tubo, como agora nós estamos apresentando uma limitação de dimensões do tubo para o escoamento dessa esfera, nós vamos ter que levar em conta que as paredes, como nós já citamos no início da aula, passam a influenciar e afetar a dinâmica do fluido, produzindo mudanças na relação de Stokes. A correção foi proposta por Landenburg, gerando um fator que nós vamos verificar mais à frente, chamado fator de Landenburg, o fator corretivo para a relação de Stokes. Isso foi feito já em 1967, né, já no século XX, nos meados do século XX. Vamos observar que, levando em conta a densidade do líquido, a densidade da esfera, o diâmetro da esfera e as dimensões do tubo, diâmetro D minúsculo, para não confundirmos com o diâmetro D maiúsculo da esfera, e comprimento H desse tubo cilíndrico, tá? De dimensões regulares e constantes. A correção ela aparece nesses dois parênteses, né? São dois termos, onde num deles a correção é feita em relação à ordem de grandeza dos diâmetros, e um outro termo onde a correção é feita em função da ordem de grandeza do diâmetro da esfera em relação ao comprimento. Ou seja, o coeficiente de arrasto não é apenas 24 sobre o número de Reynolds. Ele apresenta duas parcelas, onde é feito a análise de fatores corretivos. Esses termos, né, corretivos, propostos por Landenburg,
dimensionam a relação do diâmetro da esfera em relação ao diâmetro do tubo, de tal maneira que quanto menor for o diâmetro da esfera e maior for o diâmetro do tubo, isso tende para uma necessidade de correção menor. A mesma coisa em relação à dimensão do comprimento. Vamos imaginar, por exemplo, que esse diâmetro seja da ordem de alguns poucos milímetros e que o diâmetro do tubo seja da ordem de, por exemplo, alguns centímetros. E que o da altura também. Então, na medida em que você tem ordens de grandezas diferentes, esse fator vai ficar menor do que 1, de tal maneira que o produto multiplicado por 2,4 ou por 3,3 tende a dar uma pequena alteração, uma pequena nesse termo. Então, nós vamos ter algo em torno de 1,0, alguma coisa, 1 mais 0, alguma coisa, aqui também 1 mais 0, alguma coisa. De tal maneira que quanto maior a distância entre as dimensões, menos fator corretivo vai ser aplicado ao coeficiente de arrasto. Perfeito? Acredito que esteja entendendo. Ficando então a força de arrasto da seguinte forma: 3π/dV acrescentado. Isso aqui, essa fórmula seria a fórmula de Stokes para a força de arrasto, considerando apenas a equação sem a correção. E lembrando mais uma vez que essa expressão funciona bem para número de Stokes, para número de Reynolds menores do que 1. Então, adicionando os fatores de correção, que é conhecido como fator de Landenburg, nós passamos a analisar o escoamento, a queda da esfera no tubo com esse novo comportamento. Muitos autores consideram essa correção e essa correção ocorre na velocidade de queda da esfera, de tal maneira que nós podemos escrever que a partir do termo B, que é a constante de viscosidade, 3π/d, que nós chamamos de B, né, a letra B minúscula, vezes V. Então, do termo velocidade em diante, com o fator de correção de Landenburg, esse fator ele é chamado com a letra K para fazer uma simplificação na expressão. Ela está muito grande, tem um trem de informações aqui. Então, na medida em que esse K ele é tomado como a representação simbólica do fator de correção, a velocidade V não é mais chamada de V, ela passa a ser chamada de V', onde V' vai ser V vezes K. K é todo esse termo, ok? Então fica VK. Sendo assim, nós podemos agora definir e determinar, finalmente, que esse K é conhecido como fator de Landenburg. E, na realidade, a correção não ocorre na velocidade. Como a expressão vai desaguar na força de arrasto, na realidade, essa correção é feita no coeficiente de arrasto. Assim, a força de arrasto passa a ser escrita bem mais simples, né? Bem mais simplificada. Continua apresentando o fator do coeficiente da constante de viscosidade multiplicado pela velocidade V'. E se nós quisermos aí ficar em função da velocidade original de velocidade terminal, esse V' passa a ser kV. Muito bem. Vamos agora analisar o viscosímetro de acordo com a construção elaborada por Stokes. Tomando o viscosímetro de Stokes como sendo esse tubo que nós definimos anteriormente, vamos considerar um aparato experimental para medição da viscosidade do fluido via lei de Stokes. O tubo com as dimensões D e H, já citadas, e um fluido de massa específica ρL, com viscosidade μ, que é o nosso objetivo a ser determinado, e uma esfera se deslocando nessa massa fluida com densidade ρS e diâmetro D maiúsculo. Na condição para escoamentos laminares, e tendo o conhecimento do valor da velocidade terminal da esfera, a qual nós podemos determinar, né, via experimental, e voltando àquela condição de que a velocidade, no regime de velocidade terminal, a força resultante é nula, porque essa velocidade é constante, nós retornamos à expressão, né? Força de arrasto mais impulso menos peso, anteriormente definida. Substituindo o impulso, o peso e a força de arrasto,
fazendo a introdução também do fator de Landenburg, nós podemos fazer tais substituições, e na medida que nós fizermos essas substituições, nós vamos desenvolver uma expressão na qual é possível tirar o valor da viscosidade analiticamente. Essa viscosidade é tirada em função das medidas, né, dos parâmetros que nós temos dentro do nosso problema, que são o diâmetro da esfera, as densidades, a velocidade terminal, o fator de Landenburg de correção e a gravidade. Essa mesma expressão também pode ser obtida de forma direta pela expressão do coeficiente de arrasto e do número de redes no regime laminar, que é a expressão CD igual a 24 sobre RE. Conhecendo-se os parâmetros geométricos e físicos, como nós citamos agora, e tanto do tubo como da esfera, conhecendo a densidade do fluido, conhecendo-se a velocidade terminal da esfera, que é um valor que nós podemos determinar a partir da queda da esfera no tubo, tendo todos esses valores, é possível determinar finalmente a viscosidade desse fluido. Abordagem experimental. Método utilizado para a determinação experimental da viscosidade. Montamos um aparato experimental composto por, observe a animação ao lado esquerdo, de uma esferinha de dimensões muito menores do que o cilindro, se deslocando numa massa de um detergente. Um cilindro de vidro com um comprimento de 14 centímetros e de diâmetro interno de 6,5 centímetros. Enquanto nós descrevemos esse aparato, vão observando o regime de escoamento dessa esfera dentro da massa de detergente. A esferinha de aço com a massa 0,44 gramas e por uma extrema coincidência o diâmetro deu numericamente o mesmo valor, 0,44 centímetros. Então, são 4,4 decigramas e 4,4 milímetros. Utilizamos 3 fluidos, né, com viscosidades diferentes e, obviamente, com densidades que nós já tínhamos previamente como conhecidas. Os fluidos utilizados foram o óleo de soja, o óleo lubrificante para veículos, o 5W30 e detergente doméstico. A tabela de dados experimentais que nós podemos montar apresenta para o fluido óleo de soja, óleo 5W30, detergente e para a esfera os seguintes valores de massa que vocês estão vendo descritos aqui, os valores de volume e as densidades que são medidas, massa sobre volume. Então, massa dividido por volume em gramas por centímetro cúbico nos deu essa gama de resultados para o óleo de soja, para o óleo 5W30 e o detergente, observe que ele fica com a densidade muito próxima da água. Já para a esfera de aço, a densidade deu 9,86. Como a densidade da esfera de aço foi bem superior, né, chegando a mais de 10 vezes, né, em alguns casos, chegou a quase praticamente 11 vezes ou 12 vezes a densidade de alguns desses fluidos, é perfeitamente compreensível o fato da esfera de aço conseguir se deslocar em regime de queda com uma resultante nesse sentido, até que atinge a velocidade terminal. Essa velocidade terminal, como já foi dito, é uma velocidade praticamente constante, com ele descendo em movimento uniforme. Além disso, o impacto da esfera com a massa superficial do fluido faz com que ele adquira uma velocidade terminal praticamente logo no início do escoamento. Os parâmetros geométricos e físicos adotados, o G como 981 centímetros por segundo quadrado, o diâmetrozinho da esfera, o diâmetro do tubo cilíndrico de vidro, a altura do tubo cilíndrico e o fator de Landenburg aplicado a essas dimensões. Então, aplicando os valores dos parâmetros à expressão que eu estou assinalando para o diâmetro da esfera, o diâmetro do tubo cilíndrico e a altura do mesmo, nós temos aqui o fator de Landenburg. Detalhe, o H maiúsculo
não é, obviamente, igual ao H minúsculo. O H minúsculo é a altura de todo o cilindro de vidro. E o H maiúsculo corresponde só à altura limitada da superfície até o fundo da massa fluida, ok? Montamos o aparato experimental ainda com uma câmera filmadora Full HD de 720 pixels em regime de filmagem de 117 frames por segundo. Queria destacar que, embora o equipamento forneça a informação do seu manual de 120 frames por segundo, na realidade nós fizemos uma conferência, né, de tentar observar se realmente ela estava filmando em 120 frames. Na realidade, não estava. Nós pegamos um regime de 10 segundos e nós vimos o posicionamento de 1170 frames e não de 1120. Ou melhor, de 1200, perdão. Além disso, utilizamos, né, além da câmera filmadora, como foi citado, o tripé estabilizador de filmagem, acompanhado de um kit bastão selfie, suporte para a câmera e botão acionador via Bluetooth. Eis aqui a ilustração correspondente ao tripé estabilizador e os demais equipamentos citados. Usamos também o software Tracker, tá, com a versão 4.94 de 17 de agosto de 2016, para realizar as medidas do nosso experimento, tão ansiosamente, né, aguardado para que nós chegássemos à medida das viscosidades de nosso interesse. Portanto, com o Tracker nós fizemos medidas de deslocamento da esfera no eixo vertical ao longo do tempo, e com isso nós vamos obter dados pelo rastreamento da esfera ao longo da massa fluida, e também usamos ele para determinar grandezas físicas inerentes, né, ao nosso experimento, grandezas de interesse do nosso estudo, de nossa análise, por meio do ajuste de curvas lineares, do método de ajuste de curva linear. Bom, como em todas as demais videoaulas que nós sempre apresentamos, nós procuramos definir a questão dos fotogramas, que são os frames ou quadros, né, como as imagens que são impressas. Então, aqui nós temos a representação de como o filme é construído a partir de uma taxa de fotos com uma determinada velocidade, que são projetadas a 24 quadros por segundo, e isso nos dá a ilusão do movimento. Agora, nós utilizamos o óleo de soja para fazermos o rastreamento da esferinha de aço dentro do fluido, né? Criamos as coordenadas, né, os eixos, né, para a calibração do rastreamento, desde que, obviamente, nós tomemos toda a dimensão do tubo cilíndrico, como os 14 centímetros. Mas só colocamos a fita de calibração a partir do momento em que nós temos 4 centímetros abaixo, portanto, o Hzão que nós usamos de 10 centímetros, supondo que a partir desse ponto nós tivéssemos, né, a segurança, ou quase isso, né, de que o regime já tivesse atingido a velocidade terminal. Com o uso desse tracker, então, definimos o sistema de eixo, que está colocado em lilás, rastreamos a esfera ao longo de todo o cilindro em relação ao tempo, usamos os dados do rastreamento para a montagem dos gráficos de posição no eixo vertical e tempo para cada fluido. E encontramos esses diagramas que estamos aqui observando. O detergente em azul, o óleo de soja em vermelho e o óleo 5W30 em marrom. A posição em relação ao tempo nos deu uma velocidade terminal menor para o detergente. Observe que a declividade dessa reta, e deu uma reta extraordinária, né? Aliás, todos esses rastreamentos foram bastante criteriosos, e por isso nós tivemos o prêmio de conseguir, né, gráficos tão bons. Já no caso do óleo de soja e do óleo 5W30,
declividades das retas são praticamente próximas. Enfim, o óleo de soja e o 5W30 têm comportamentos bem próximos, mas o detergente tem uma visível diferença de comportamento do escoamento da esfera no seu interior. Por fim, mostrando o rastreamento com o óleo lubrificante 5W30, foi possível também, a partir dos gráficos da posição em função do tempo, observar que a velocidade terminal é alcançada muito rapidamente, como eu já citei anteriormente. Isso nós observamos durante a fase em que nós fizemos os experimentos. E no momento em que nós fizemos as filmagens, foi possível observar que esse fenômeno ocorria já no início do escoamento na parte superior, né, do tubo cilíndrico. Após a esfera atingir a velocidade terminal, e isso é conseguido numa escala de poucos milímetros de profundidade, como já citamos, né, na faixa de 3, 4, 2 milímetros, etc. A esfera, ao atingir essa velocidade terminal, como íamos dizendo, produz, né, o movimento no fluido praticamente uniforme. Assim, vamos procurar a função linear que melhor se adequa aos nossos pontos experimentais. Já que nós já obtivemos funções definidas claramente como funções de primeiro grau, o movimento sendo uniforme, o y experimental vai ser função de um coeficiente A0, que lá no ensino médio corresponderia à posição inicial, e um outro coeficiente seria A1t, onde esse A1 teria a dimensão de velocidade. Esses coeficientes podem ser facilmente determinados usando-se o método de ajuste de curvas lineares com o método de mínimos quadrados aplicados aos dados experimentais. O tracker tem um módulo de análise de dados que desenvolve esse ajuste linear, ok? Portanto, fazendo o ajuste de curva linear por uso do método dos mínimos quadrados, nós temos passo a passo o desenvolvimento da função com o acompanhamento de posição ponto a ponto, step by step, como nós dizemos, né? Em função do tempo. Daí, voltando à expressão do y experimental, nós encontramos que o A0 é da ordem de 0,01 centímetro e que o A1, tendo dimensão de velocidade, e na medida que você estabelece que os eixos vertical e horizontal têm os direcionamentos do eixo X à direita e o Y para cima, daí aparecer a velocidade com o sinal negativo, uma vez que a esfera está descendo na massa fluida. Então, nós temos o menos, caracterizador, menos 12,34. Isso para o detergente. Encontramos esse outro par de resultados para o óleo. E encontramos esse terceiro resultado para, no caso, o segundo para o óleo de soja, né? E o terceiro para o óleo lubrificante 5W30. Resumo dos dados experimentais e memória de cálculo. O que significa isso? Fazer uma inter-relação entre os valores daquela tabela de dados experimentais que nós voltamos a reproduzir, só que dessa vez apenas especificando a densidade dos fluidos e da esfera, os valores obtidos do slide anterior da velocidade terminal, que seria o coeficiente A1 para cada fluido, a medida da velocidade da viscosidade dinâmica ou laminar em centipoase e os seus respectivos coeficientes de arrasto. De onde nós tiramos isso? Da memória de cálculo. A viscosidade laminar, segundo a lei de Stokes, nos deu aquele valor de μ, né, obtido anteriormente, onde ela dependia da gravidade, do diâmetro da esfera, das densidades e do fator de Landenburg e da velocidade terminal. Nessa expressão, nós colocamos os parâmetros geométricos e físicos, substituímos eles e obtivemos essas viscosidades. E também a expressão do coeficiente de arrasto,
fizemos o mesmo procedimento, fizemos as substituições e geramos esses resultados. Ocorre que vamos discutir agora esses resultados apresentados, né? E suas limitações teóricas. Pesquisando na internet, encontramos valores típicos dos fluidos usados no nosso viscosímetro, desses 3 fluidos, e montamos uma tabela comparando as viscosidades medidas com os seus valores típicos. Então, para os fluidos, óleo de soja, óleo do 5W tipo de detergente, nós tivemos a viscosidade dinâmica laminar medida em centipoase com os valores 166.9, 192.5 e 613,9. Os valores típicos que nós pesquisamos, né, em dados obtidos da internet são bastante diferentes. Embora o último pesquisado diz apenas que a viscosidade para detergentes de boa qualidade sejam valores superiores a 200. Na medida em que nós obtivemos esses resultados da primeira coluna, comparamos com os valores padrões ou valores típicos e levamos para medir o erro ou desvio padrão percentual, nós encontramos aberrações. Uma discrepância enorme, uma discrepância muito grande, muito alta. Como é que a gente pode justificar isso? Será que o nosso experimento, depois de todo esse trabalho, foi um experimento mal feito, onde nós não tivemos rigor nas nossas preparações, nos nossos critérios de elaboração do experimento? Será que isso poderia nos trazer um fator assim desanimador? Como é que a gente pode justificar isso? Muito bem. Vamos justificar então, né? Os cálculos de viscosidade foram efetuados com a limitação da teoria de Stokes. Ela é válida, como já dissemos, para número de Reynolds menores do que 1. Observando o gráfico do coeficiente de arrasto em função do número de Reynolds, vamos voltar àquela discussão. 10 elevado a 0, que é 1, no eixo horizontal é o número de Reynolds. Pois bem, desse valor para trás, nós temos um comportamento regular com declividade constante entre o coeficiente de arrasto e o valor do fator de Reynolds. De acordo com a lei de Stokes, né, nós tivemos que o Reynolds é função da densidade do líquido, do diâmetro, da velocidade e da viscosidade. Muito bem. Sendo assim, na medida em que nós utilizamos essa expressão, nós, partindo do valor do coeficiente de arrasto 2 para o óleo de soja, 2,9 para o 5W30 e do detergente 24,54, nós estaríamos em que escala? O do óleo de soja sendo 2 entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1. Ele está nessa faixa que já começa a fugir do regime laminar de Stokes. Perfeito? Por isso que deu um número de Reynolds tão alto. Na medida que a gente pega aqui o valor 2, nós vamos bater mais ou menos, né, nessa posição. E isso vai nos dar um valor acima de 10. E esse valor aqui, que a seta indicativa mostra, é em torno de 20 alguma coisa. Para o óleo de lubrificante de máquina 5W30, 2.9, ele estaria um pouquinho mais apenas acima, o que daria algo semelhante, né? E foi obtido para ele, na medida que você sobe o CD, note, eles são inversos, né? CD e Reynolds. Então, na medida que eu vou para um 2.9, eu obtenho um fator de Stokes para o número de Reynolds um pouco menor. Então, lá vai. Se eu pegar aqui uma coordenada próxima de 3, que é 2.9, eu vou ter um regime em torno de 14, 15 por aí. Bem próximo de 10 elevado à primeira. Na tabela, 14,78. Apenas o detergente, quando ele entra na faixa de 10 a primeira, 10 a segunda, né? Nós vamos ter aqui o valor do detergente como sendo 24,54. Então, esse coeficiente de arrasto, na medida que você vem até o gráfico, você vê que ele fica bem próximo de 10 elevado a 0, que é 1. E assim nós temos um valor bastante próximo do regime do número de Reynolds abaixo de 1. Isso na observação feita via gráfico. Bom,
Consultando o software, né, o WebPlot Digitizer, aqui está a referência dele, nós podemos encontrar ponto a ponto, né, esses valores com certa precisão. Então, os números de reinos que vocês têm aqui na tabela, 25, 29, 14, 78, 108, são obtidos a partir do uso desse dispositivo, né, desse software que nós indicamos aqui na análise que nós estamos fazendo. Veja bem, aqui nós estamos fazendo análise via gráfico. Anteriormente nós tínhamos feito análise via analítica, via equações baseadas na lei de Stokes. Portanto, na medida em que essa tabela, apesar de ter valores estimados por uma figura, ele nos mostra que o viscosímetro que nós usamos está operando muito fora da limitação teórica de Stokes. Relembrando que essa análise teórica de Stokes é válida para número de reinos abaixo de 1. Ele tem um comportamento regular. Logo, nós podemos calcular a viscosidade via número de Reynolds. E aí, na medida em que nós usamos a expressão do número de Reynolds para a determinação da viscosidade, a tabela apresenta valores bem diferentes dos que nós vimos agora anteriormente. Para o óleo de soja, a viscosidade dinâmica passa a ser 72,7. A do óleo 5W30 passa a ser 99. A do detergente 512. Os valores típicos continuam sendo os padronizados, né? 59, 102 e superior a 200. Mas quando você vai medir o desvio padrão, há uma mudança significativa dos erros percentuais apresentados. E essas discrepâncias diminuem sensivelmente. Observe que para o óleo de soja, o desvio cai para 22,6% apenas. O do óleo lubrificante cai para apenas 2,7%. E para o detergente praticamente não tem nenhum desvio padrão. Isso traz para a gente uma tranquilidade, um alívio, né? Um estímulo de que nossos experimentos não foram mal executados. Tá certo? Nós temos aqui uma resposta, né, de que nosso trabalho foi criterioso, foi bem desenvolvido, uma vez que nós nos aproximamos do fato de que as viscosidades têm valores reais que podem ser discutidos e aproximados desde que nós consideremos as condições da lei de Stokes. Na medida em que a gente conseguiu obter esses novos resultados, nós podemos dizer que o método, né, do viscosímetro de Stokes ele é muito bom, ele se adequa muito para a análise qualitativa de comparação entre fluidos. Isso fica facilmente observável. Na medida em que você lê essa primeira coluna do segundo gráfico, você pode dizer taxativamente que a viscosidade do óleo de soja é a menor dos três e a do detergente é a maior dos três. Mas mesmo com essa redução dos erros percentuais, a gente ainda não está dentro de um regime ideal. Voltamos a salientar mais uma vez que nós teremos essa boa aproximação desde que o regime seja laminar, ou seja, que o número de Reynolds seja um número inferior a 1. Sendo assim, obrigado pela atenção. Espero que tenham entendido, né, todo o processamento, que tenham se agradado do nosso trabalho e até a próxima. Até mais, um abraço.